No ar, Mosaico, um olhar sobre a cidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou o Felipe Muniz. E eu, Tamara Gomes. Começa agora para você o programa Mosaico, um olhar sobre a cidade. No programa Mosaico, você conhece a cada semana um bairro diferente de Juiz de Fora. E através de depoimentos de pessoas que fazem parte da história destes lugares, você fica por dentro de cada cantinho da cidade. O Mosaico é um programa exibido desde julho de 2007 na TVE Juiz de Fora. É também o primeiro programa produzido por alunos da Faculdade de Comunicação da UFJF, exibido em TV aberta, e que passa a ter um formato também para o rádio. No último sábado, você descobriu histórias e curiosidades do bairro Eldorado. Hoje, dia 9 de maio, você conhece um pouco mais sobre o bairro Borboleta. Continue com a gente, o Mosaico Borboleta já está no ar. A comunidade do bairro Borboleta, o programa Mosaico vai começar. No bairro Borboleta é assim. Quando as pessoas querem dar um aviso, fazer uma propaganda, elas usam o alto-falante que você escutou, o alto-falante do Paulinho. E é assim que a gente começa o Mosaico de hoje, com o Paulo Marfori, o Paulinho, explicando como essa ideia surgiu. Olha, a igreja aqui do bairro tem um sistema de alto-falante. Aí quando acontece um defeito lá, eu peguei e montei, o sistema aqui da minha casa para substituir o da igreja. Paulinho contou qual a função do alto-falante para quem mora no bairro e o que ele mais anuncia para os moradores. A gente faz aquela dobradinha, né? Então, a parte do noticiário que acontece no bairro, alguém perdeu uma chave, sumiu um cachorrinho de casa, eles vêm até aqui, pedem e a gente anuncia para a comunidade. A gente usa o mais comum aqui é nota de falecimento. Paulo também é fundador do bloco Trupica Mas Não Cai, Concentra Mas Não Vai. Ele contou por que fundou o bloco no Borboleta. Por falta de uma escola de samba, que nós tínhamos uma das melhores de Juiz de Fora, tricampeão carnaval de Juiz de Fora, que era a Borboleta. Como ela parou, aí eu criei o Trupica Mas Não Cai. Ele explicou pra gente a origem do nome do bloco que faz sucesso no carnaval do bairro. Isso surgiu uma brincadeira, no fim de tarde, a gente brincando, conversando, num dia de carnaval, que eu deixava o meu bairro, a minha cidade, para brincar o carnaval de chácara. Aí num dia, vindo de chácara mais cedo e tal, parei no bairro, comunidade morta, não tinha ninguém na rua, e eu no sistema de som do meu carro, que eu sempre tive um sistema de som no carro, comecei a brincar na rua, o pessoal gostou, e aderiu. Aí nessa brincadeira ali, vai, não vai, um amigo meu passou, tropeçou, aí disse, opa, trupica, mas não cai não, rapaz. Aí eu falei assim, então ano que vem tem o bloco, trupica, mas não cai. Para conhecer um pouco mais sobre a história do bairro Borboleta, o Mosaico conversou com o senhor Vicente Clemente. Ele escreveu um livro que fala sobre as origens e curiosidades do bairro. Vicente explicou para o Mosaico a importância da construção que fica na entrada do Borboleta. Uma construção que foi feita em 1926, ela foi originariamente feita para ser uma venda, porque antigamente a venda fazia de tudo, seria hoje um mercado grande. E a pessoa que fez era uma pessoa de bastante recurso. Ele, quando fez a festa, veio muita gente aqui inaugurar com os carros da época, foi uma festa muito boa. Posteriormente, acabou essa venda e transformou em escola. Essa escola marcou a época aqui, porque era a antiga Escola Mista Rural São Vicente de Paulo. O bairro Borboleta, ou a Borboleta, como os moradores do bairro dizem, fica a pouco mais de 5 quilômetros do centro de Juiz de Fora. E mesmo tão perto, ele tem algumas curiosidades, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Tamara. O bairro já teve a sua própria sala de cinema, o Cine para Todos. Isso sem falar da cervejaria Borboleta, que durante muitas décadas foi o ponte de Juiz de Fora. Você está ouvindo o programa Mosaico, um olhar sobre a cidade, pela Rádio Catedral FM. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE no ano de 2000, mais de 5.000 pessoas moravam no Borboleta, com as mulheres sendo a maioria no bairro. Mas com a tradicional festa alemã do bairro, essa população cresce ainda mais. O senhor Vicente Clemente explica a origem da festa no Borboleta. Eles vieram para cá há 149 anos, trouxeram com eles esse espírito de festa, de confraternização. Eles queriam realmente participar de Juiz de Fora, não queriam ficar fechados aqui. Então o pessoal de Juiz de Fora vinha aqui no bairro mesmo. Depois de conhecer a história da cultura alemã no bairro, o Mosaico foi atrás de um prato típico do país europeu. A Mônica Munk
está sempre presente na festa alemã com pratos típicos. Entre eles está a famosa torta de limão. A receita da torta foi passada da avó, que era alemã, para a cozinheira. Mônica falou para o Mosaico como o gosto por cozinhar foi passando na família. A minha avó, a bisavó, todos gostavam muito de fazer pratos e passaram isso para nós, esse gosto pela culinária. Você está escutando Mosaico, um olhar sobre a cidade, uma parceria da Faculdade de Comunicação da UFJF com a Rádio Catedral FM. No Borboleta, encontramos o Iverson de Oliveira. Ele é dono de um DKV Vemag modelo Vemaguete 1965. O carro de uma fábrica alemã que era produzido no Brasil. E foi dando uma volta pelo bairro dentro do carro que Iverson contou um pouco mais sobre a história da marca em Juiz de Fora e revelou também como esse carro chegou em suas mãos. Meu pai sempre teve muitos carros dessa marca. Juiz de Fora é uma cidade onde a marca DKV foi muito presente, que tinha uma loja grande da marca. Meu pai sempre teve muitos carros dessa marca. Esse aqui foi o último carro dessa marca que ele teve, porque a marca parou de ser fabricada em 1967. E esse carro aqui, meu pai teve ele entre 81 e 83, quando então ele vendeu o carro. Passou-se o tempo, começou a moda do carro antigo, né? Vamos dizer assim, começou o interesse nosso, da família, de certa forma, no carro antigo, e a gente escolheu para ter como primeiro modelo nosso o DKV, que é um carro que tinha importância familiar para a gente. Voltando para a entrada do Borboleta, encontramos o que não pode faltar quando falamos de cultura alemã, a antiga cervejaria do bairro. Vicente Clemente contou pra gente um pouco mais sobre a história da cervejaria no Borboleta. A cervejaria, a história conta que deve ser de 1900, 1920, 1930. Então ela era dos irmãos Skoralik. Eram 3 irmãos que iniciou então a fabricação desse líquido que todos gostam, né, a cerveja. E aqui no bairro existiu essa cervejaria, que tinha também, junto com as atividades da cervejaria, tinha também as festas, os bailes. E você sabe explicar por que o bairro se chama Borboleta, Tamara? Não sei não, Felipe, mas o professor Disseu Skoralik explicou alguns dos motivos para o bairro ganhar esse nome. Havia muita borboleta nessas matas aí da Industrial Mineira, a Companhia de Tecidos Industrial Mineira, que também era detentora de uma grande faixa de terra que ligava até lá na Cachoeira do Cristo. A outra versão que é do meu conhecimento é que era um caminho, entendeu? Transitado de tropa, não era estrada. O acesso de Mariano Procópio até aqui era por um caminho estreito. Esse caminho tinha uma borboleta, uma roleta. Então, vamos na borboleta. A borboleta é onde você passava ali. O professor Disseu também contou para o Mosaico como foi a escolha do nome do bairro. A primeira ocupação dessa colônia do meio ficou como Borboleta. Aí, quando eu vim para cá em 58, trocaram o nome para Vila São Vicente de Paulo. E perdurou alguns anos esse nome, por influência de famílias ligadas à Igreja Católica, cujo padroeiro da igreja era São Vicente de Paulo. Posteriormente, acharam de novo, as lideranças do bairro, a ideia de retornar a Borboleta, porque nada impedia de ser São Vicente, padroeiro do bairro. Mas a origem do nome gera dúvidas aos moradores do Borboleta. A dona Ivanda Marfori mora no bairro há mais de 70 anos e contou para o Mosaico que borboleta no bairro sempre foi algo raro. Se alguém falar que aqui tinha muita borboleta, é mentira. Porque não tem, não. Isso aqui eu recordo. Dona Ivanda ainda contou pra gente como era o bairro na época de sua infância e como mudou até os dias de hoje. A borboleta era mato puro, não tinha nada mais nada. Porque a gente vivia mais tranquila, a gente não tinha medo de nada. Era uma irmandade. Agora não, agora modificou muito as coisas. Mas mesmo assim tá bom. Mesmo assim não troco aí não. Era uma irmandade, igual uma irmandade. Depois foi crescendo, agora virou isso aí. A moradora do Borboleta lembra como era difícil ir para o centro e conta das dificuldades que os moradores enfrentavam. Tinha a pé. E no meio de terra, de barro, quando chovia, né? Tinha que ir, chegar lá, lavar os pés, calçar os sapatos para ir para a cidade. A história do bairro Borboleta começa a partir de 1850, durante a construção da estrada União Indústria. Os imigrantes alemães que vieram trabalhar no projeto podiam escolher 2 lugares para morar. A colônia de cima, que hoje é o bairro São Pedro, e a colônia de baixo, onde fica o bairro Borboleta. De lá para cá, muita coisa mudou, mas os descendentes de alemães fazem questão de manter viva a história de seus antepassados. O
pesquisador Sálcio Del Duca estuda a influência estrangeira no bairro e revela como ficou conhecendo um pouco mais sobre a cultura alemã dentro do Borboleta. Na verdade, em 1990, quando se começou a organização da festa alemã, eles começaram a pegar as crianças, né, de cabelos loiros, né, para poder dançar música folclórica. Então, como eu era um desses pequenos de cabelos loiros, eles me pegaram para dançar. Eu tinha entre 10 e 11 anos de idade. Só que 1 ano, 2 anos depois, com 12, 13 anos, eu comecei a me indagar o porquê de dançar música alemã. Foi quando eu comecei a me remeter à minha família, né, e às pessoas que eu conhecia, e comecei a conhecer a história do bairro. Ele também nos conta como a história dos antepassados é tratada dentro do Borboleta. Essa formação, ela vem, sem dúvida alguma, da importância que a comunidade dá para a origem dela. Para a importância que a comunidade dá, por exemplo, para o movimento folclórico que existe dentro da comunidade. O que aparentemente são apenas danças folclóricas, está ali agregado vários outros valores que a sociedade, de uma forma geral hoje, ela nem valoriza mais. E não é só da Alemanha que o bairro tem imigrantes. Em uma ocupação recente do bairro, o Mosaico encontrou brasileiros de outro estado que fizeram do Borboleta um novo lar para morar. E esse é o caso da Dona Maria da Conceição. Ela é natural do estado de Alagoas e conta como é morar no bairro. Estou feliz, glória a Deus. Tem minha casinha para dormir. E aqui é mais melhor para armacista trabalhar e tudo. Uma faxina em casa, família. Lá era muita fome. Aqui todo mundo é bom, graças a Deus, e gosto de todo mundo. Você está ouvindo o Mosaico, o olhar sobre a cidade pela Rádio Catedral FM. Hoje estamos visitando o bairro Borboleta. Continue com a gente. Outra coisa que chama a atenção no Borboleta é o trabalho do marceneiro Oswaldo de Assis, mais conhecido como Zairo. Quando o Mosaico foi no Borboleta, ele vendia suas peças na rua em frente à sua casa. Oswaldo contou para o Mosaico como surgiu a ideia de montar a marcenaria. A ideia é porque tinha muita procura de muitas pessoas aqui de cima do bairro mesmo. Sempre pedia para fazer uma peça ou outra. Aí, pela ideia, falava, por que você não monta uma lojinha? Por que você não faz isso, faz aquilo? Ou põe mais, expor mais em casa. Eu peguei e falei, não, pode deixar com o tempo. Aí eu demorei, mas eu consegui. No Borboleta, a gente encontrou também um restaurador de móveis, o Daniel Roque. Ele já restaurou peças que vieram do Marrocos, de São Paulo, do Rio de Janeiro e daqui da cidade mesmo. O Daniel, que é antiquário, explicou como surgiu o interesse de ser restaurador de móveis. Sou filho de antiquários e que não abraçaram esse exercício da restauração. E eu, por circunstância também de nascimento no interior e seguindo com essa profissão, eu me tornei um restaurador. Daniel mantém em sua casa um grande número de peças antigas. Ele deu nome a esse espaço de Casa de Contos. Ele conta por que escolheu esse nome para o local e qual o seu objetivo. Vendo as coisas aqui, as coisas voltam. A pessoa, ela mergulha novamente no seu tempo de criança, de jovem. O que importa na peça, especificamente, não é a peça que está sendo mostrada, mas a sua origem, a sua história. Por incrível que pareça, num bairro de descendentes alemães, o bar que hoje é o Ponte do Borboleta é o local onde vende hambúrguer. O Jânio Augusto é dono do comércio e explica como ele montou um trailer no bairro. Analisei assim, a necessidade do bairro e, de repente, foi feito esse comércio, né, dentro dos lanches. E hoje transformei assim num barzinho. Quando visitou o Borboleta, o Mosaico conheceu Adilson Gomes, ex-jogador de futebol, passou por clubes como Bahia, Fluminense e Flamengo. Ele coordena o projeto Flu Educação Esportiva, que é realizado na quadra da antiga escola de samba do bairro. Adilson explicou para o Mosaico qual a finalidade do projeto. Bom, a finalidade do projeto, né, eu sempre objetivei estar trabalhando onde eu pudesse estar ajudando, né, de uma forma ou de outra, contribuir para que realmente essas crianças possam ter um futuro melhor, onde elas possam estar, né, aprendendo sobre o que é realmente o bem. No Mosaico dessa semana, você conheceu um pouco mais da história e da tradição do Borboleta, um bairro marcado pela colonização alemã. Na semana que vem, esperamos você para visitarmos o bairro Vale dos Bandeirantes. Não perca! Continue acompanhando a programação da Rádio Catedral FM. O Mosaico é um programa realizado pelos alunos da Faculdade de Comunicação Social da UFJF, em parceria da produtora de multimeios da UFJF com a Rádio Catedral FM.